E, por outro lado, todo este volume extraordinário de veículos a circular, estes milhões de caminhões e de automóveis a circular, mas no caso não se interessa de caminhões, contribuem, no fundo, através da emissão de CO2 para o problema do aquecimento global. Por muito que os cientistas discutam se estamos, de facto, num processo de aquecimento ou não estamos num processo de aquecimento, há indícios, de facto, de que estamos nesse caminho. E há quem diga, quanto a mim com razão, na dúvida o melhor é ter cautela e, portanto, as sociedades europeias tinham começado, de facto, a preocupar-se com este problema do aquecimento global, porque o aquecimento global não nos traz nada de bom, a não ser alguma evolução no vestuário, que talvez seja o único aspecto positivo que o aquecimento global possa ter trazido para as nossas sociedades. A situação do país na União Europeia, como sabem, é essencialmente, hoje em dia, feita pela rodovia e é, de facto, um modelo por excelência de transporte, pelas suas várias características inegáveis, desde a sua extraordinária flexibilidade e com uma capacidade de resposta que mais no meio de transporte consegue ter. Isto é o cenário que acontece hoje. Mas, olhando para o futuro, que é o que nos interessa, o que é que nós temos que esperar, e uma perspectiva que não é tão longínqua, um futuro tão longo prazo, que são o conjunto de barreiras que, a pouco e pouco, a Europa, de uma forma ou de outra, vai levantando à situação dos transportes rodoviários. Todos sabemos que na Suíça e na Áustria existem barreiras à circulação dos caminhões que circulam entre o norte da Europa e a Itália. A França quer levantar mais barreiras à circulação dos caminhões entre a Península Ibérica e o centro da Europa. A Alemanha quer levantar barreiras em relação aos caminhões que circulam da França para, e de Inglaterra, e da Bélgica e da Holanda para os países de leste, ou os países de leste para a Europa Ocidental. E, portanto, há aqui um conjunto de países preocupados que é de prever que no futuro vão começar a levantar barreiras. Por muita União Europeia, por muita unidade económica que nós sejamos, é natural que estas barreiras comecem a levantar, são de facto uma ameaça para o transporte rodoviário e, penso eu, qualquer operador económico que necessite e careça de movimentar sobre mercadorias, necessite uma logística de transporte, tem que começar a equacionar, mais tarde ou mais cedo, estas barreiras vão existir e que se vão traduzir numa coisa muito simples: custos agravados no transporte, menos flexibilidade, menor capacidade de resposta aos clientes. Estes são os problemas que nós iremos enfrentar num futuro próximo no transporte rodoviário. Alguns deles já vêm existindo e vão se agravando e o cenário futuro é este. Queremos dizer que a tendência do transporte rodoviário nos próximos anos será uma tendência de agravamento da sua capacidade de oferta. Isto poderá não ser em 2012, poderá não ser em 2013, mas a prazo, inegavelmente, a meu ver, é uma coisa que vai acontecer. E, portanto, o que é que isto nos leva a pensar? É que nós temos, de facto, que mudar. E temos que mudar porquê? Peço perdão. Eu peço perdão, mas hoje não estou nas melhores condições para estar a falar de um problema de saúde, uma ligeira constipação que causa aqui alguns problemas. Portanto, é necessário mudar, e mudar porquê? Por causa do problema básico da sustentabilidade. Portanto, a União Europeia, a meu ver, tem de facto de começar a pensar em reduzir este congestionamento e esta circulação de veículos pelas suas estradas, tem que se preocupar em reduzir os acidentes, melhorar a segurança das estradas, e só se consegue, de facto, com a redução do tráfego. É preciso reduzir a poluição, ou seja, a emissão do CO2. Vamos cada vez mais viver num mundo com menos petróleo, com petróleo cada vez mais caro, portanto, com um agravamento dos custos de combustível e com escassez de combustível, o que nos deve levar, enquanto sociedades organizadas, a procurar alternativas a este consumo de petróleo. E, por outro lado, os orçamentos dos Estados
e então com estas crises financeiras que temos vivido e que provavelmente ainda vão durar algum tempo a resolver-se e nada impede que se repitam, os Estados, batendo a pressão das economias nesta época de globalização, há que libertar fundos do Estado, há que libertar fundos dos impostos e não continuar a investir tanto nas infraestruturas como tem sido feito até hoje. Portanto, é preciso ter um olhar mais sustentável, mais amigo do ambiente e, por isso, é que temos que, a meu ver, começar a olhar para este problema e pensar na mudança. Mas uma mudança tem que ser de todos, não pode ser como qualquer um de nós quando vai no carro e pensar que era bom que os outros não fossem de carro, porque são os outros que provocam o constrangimento da estrada, porque eu sozinho não constrói na estrada. Portanto, isto tem que ser uma mudança de toda uma sociedade. Tem que ser a sociedade no seu conjunto, de facto, tem que evoluir para um novo estágio de organização do que concerne à logística. A questão que se coloca, obviamente, é para onde é que nos devemos de mudar. Acho que é um exemplo engraçado, de facto, que é a aberração onde nós ficamos hoje em dia, do que seria a aberração onde nós ficamos hoje em dia de um carro de marinha, não sei se conseguem ver, um carro de marinha mínima, onde foi uma estrada mínima, um automóvel, para situar entre um barco e um farol. No fundo, o que é que nós temos que fazer no essencial, que é transferir para o mar o transporte, hoje feito pela rodovia, aquele que possa ser transferido para o mar. Eu gostaria de fazer uma ressalva de que esta ideia do short sea shipping, o transporte de curta distância, não tem uma visão contra o caminhão, contra os operadores de caminhão, nem de perto nem de longe. Tem uma visão de integrar todos os modos de transporte no sentido de encontrar o meio mais eficiente, e mais eficiente aqui no sentido de menores custos de toda a natureza, nomeadamente custos ambientais, mas de forma a melhor servir a sociedade, mas com menores custos e menor impacto. E o caminhão tem o seu papel, porque não há nada que substitua o caminhão na distribuição capilar e na distribuição final do leste de mar, como falou o meu colega antecessor. Obviamente, para distribuir no raio de 50, 100, 150 km, nunca o caminhão será substituído, pelo menos com a tecnologia existente e prevista para as próximas décadas, se não séculos. Agora, há alguma parte desse transporte que pode ser transferido para o mar, ganhando a sociedade com isso, na medida em que passaremos a ter menos consumo de petróleo, menos produção de CO2, menos recursos do Estado afetos a infraestruturas e uma maior segurança. Portanto, é preciso mudar. E mudar, trago aqui um pequeno quadro comparativo, é um quadro da União Europeia, comparativo dos custos das externalidades por transporte. A azul são os acidentes, a encarnar o barulho, como veem, a cor laranja a poluição, a amarela as mudanças climáticas, as infraestruturas, os custos das infraestruturas a azul e o congestionamento. Obviamente isto é um trabalho feito pela União Europeia, não sou perito, não sei como é que se chegam a estes números, não vos posso esclarecer como é que são feitos estes cálculos, mas são cálculos internacionais, quem lida com isto conhece-os bem, mas para verem que cada tonelada por quilo, cada 1000 toneladas por quilómetro custa 24 euros no transporte via rodovia, 12,35 euros no caminho de ferro e na navegação 5 euros. Isto, mais coisa, menos coisa, de uma forma geral, são estes os valores considerados internacionalmente quando queremos comparar os custos de externalidade dos diferentes transportes, dos diferentes meios de transporte.